notícia. Quem é? Tem lugar aqui na frente, viu? Pode colocar aqui nas cadeiras azul, não tem problema. Quem estava domingo de manhã aqui na igreja? Quem estava domingo à noite? Eu disse que terça-feira eu ia dizer aqui que nós tínhamos pago a prestação de 56, não foi? Sim ou não? Então, ontem eu cheguei lá no banco com 20%. E aí a gerente olhou para mim, eu olhei para a gerente, e ela disse: o que é que o senhor quer? Eu digo: eu quero fazer uma transferência de 56.800. E ela disse: como? Eu digo: na fé. E ela olhou para mim e disse: mas só com 20% do valor, pastor? Eu digo: é. E o senhor acha que pode? Eu digo: posso. E você vai fazer. E ela disse: eu faço mesmo. Aqui está. Você pode aplaudir o Senhor? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai. Retorno para o Aragão. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Oh, vai dar. Vai dar tudo certo. Vai. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia. Sei que a vida não é só de momentos bons. Aleluia. Há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Quem crê? Quem crê aí? Vai. Vai dar tudo certo. Vai. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vocês. Vai dar tudo certo. Ó. Só vocês, vamos lá. Quero ouvir, tá fraco demais. Vamos lá. Mais forte, vamos lá. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai vencer? Vai vencer. Sim. Vai vencer. Vai vencer. O Deus que não falha entrou na batalha e mandou te dizer. Quero ouvir. Vai vencer. Vai vencer. Vai vencer. Vai vencer. Vai vencer. O Deus que não falha entrou na batalha e mandou te dizer.
Recebe, igreja. Deus mandou profetizar Sim. que a vitória vai chegar. Aleluia. Receba. Te alegra, meu irmão. Oh, meu irmão. Abra a boca e dá glória. Aleluia. Toma posse da vitória. Glória a Deus. Você é um campeão. Oh, o campeão. Por você Deus pelejou. A vitória liberou. Lararaiá. Você pode comemorar. Oh, andará. Abra a boca e dá glória. Toma posse da vitória. Você é o vencedor. O vencedor. Sim. Vai vencer. Vai vencer, vai vencer, vai vencer. Vai vencer. Vai vencer, vai vencer. O Deus que não falha. Entrou na batalha e mandou te dizer, Aragão, É pra você que em tua casa, vai vencer. em teu trabalho, Vai vencer. em todas as áreas, Vai vencer. vai vencer, Vai vencer. vai vencer, Vai vencer, vai vencer. Vai vencer. vai Vai vencer. vencer, vai vencer, vai vencer. O Deus que não falha. Entrou na batalha e mandou te dizer. Sim, pode falar. Eu já não vejo o jornal de manhã cedo porque é só notícia ruim. Meu À Deus. tarde piora. Ixi, À noite nem pensar. misericórdia. É só mensagem de derrota, A morte é de fracasso. grupo, é tanta Aí coisa. você vem na igreja e o pastor toda terça-feira canta. Vai dar tudo certo, Vai dar certo. e você vai vencer. É. Eu canto esses 2 hinos já há 3 anos direto. Toda terça-feira não tem como mudar. É verdade. Porque essa frase que Deus quer imprimir na sua alma. É vitória. Vai dar tudo certo e você Tudo vai certo. vencer. Então diga pro irmão, ó, vai dar tudo certo e você vai vencer. Isso aí. Então eu eles- quero que você se anime. Eu quero que você se anime. Vamos nessa pegada, nesse naipe, Moisés. Eu quero que você faça assim, igual eu vou fazer com o pastor Aragão. É isso aqui, vamos. Vai vencer, vai vencer. É muita força. O Deus que não falha entrou na batalha. E mandou. Agora eu vou te falar. dizer. Sim, Ó. pode falar, pode falar. Diz, diz. Na tua casa, Vai vencer. na tua saúde, Vai vencer. nas tuas finanças, Aleluia. Vai vencer. na tua vizinhança, Vai vencer. toda fofoca, Oh, vai vencer. todo levante, Vai vencer. toda macumba, Vai vencer. vai vencer, Vai vencer. vai vencer, Aleluia. vai vencer. Assim, ó. Vai vencer, vai vencer, vai vencer. Ó, cara de vencedor. O Deus que não falha entrou na batalha. Assim, ó. E mandou te dizer. Vamos lá, Diz, assim, ó. vamos. Vai vencer, vai vencer. Sim. Um Deus que não falha entrou na batalha. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus é tremendo. Deus está aqui. O general está aqui. Você crê que Ele está dando com providência na tua situação? Dá um glória, 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 dá um glória. Você sabe por quê? Porque Glória a Deus. quando o general entra na batalha é pra quê? É pra vencer. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Da nossa Bíblia, vamos ler aquilo que já foi proposto na inicial do culto, que é a leitura de 2º livro de Crônicas,
segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 15, versículo 3 e o versículo de número 8 é a base da mensagem que vamos pregar. O evangelista Marcos Vinícius está dizendo assim: vamos ficar em pé? E eu vou pedir a você mais uma vez que fique em pé. É porque nós propomos que todas as vezes que for fazer uma leitura oficial, devemos ficar em pé. Não em respeito só ao pastor que vai ministrar, mas também muito mais a palavra. Diz assim: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Podemos ler o mesmo versículo? Versículo de número 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da montanha de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Amém? Podeis sentar, muito obrigado, que Deus vos abençoe. Há um período na história do povo de Deus, que é um período assim um tanto esquisito de se mencionar. É as idas e vindas, ou os altos e baixos, que esse povo passou a ter. Houve um momento em que as 10 tribos, as 12 tribos, se dividiram, ficando apenas 2 tribos, e as 10 tribos seguiam a um caminho estranho. Nessa mesma época, havia um abandono da fé de tal forma que eles já não se importavam com o que estava acontecendo. E, consequentemente, passaram a receber os danos deste abandono da fé. A Bíblia vai nos dizer que, no versículo 5, que naqueles tempos não havia paz nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. O que temos visto nos dias atuais, e o que quero pregar nesta noite é sobre o MSD. Repita comigo. MSD. O movimento dos sem Deus. Existe, porque existe um movimento, o MST, que é o movimento dos sem terra, existe uma sigla que colocaram para qualquer movimento que surge, que acontece. E eu venho nesta noite para denunciar que há um movimento que é o MSD, o movimento dos sem Deus. As pessoas não estão preocupadas, de fato, em saber quem é este Deus. E parece que Deus ocupa no imaginário popular apenas uma intenção para massagear uma fé propriamente dita religiosa. Nós somos uma nação em que o Papa há de chegar, não sei se daqui 1 mês ou 2, não estou lembrado. E aí há uma caminhada da paz. E parece que todo mundo hoje fala de Deus, mas de um Deus que na verdade eles não conhecem. Domingo, ao sair do culto aqui, fomos para um lugar comer uma pizza. E havia então um movimento. E ao entrar dentro da pizzaria, na porta, 2 moças, abraçadas, se beijavam, como se fosse um homem e uma mulher, mas eram 2 meninas. Do lado do balcão, o gerente dizia: eu ainda não estou preparado para ver isso. Eu saí naquele dia refletindo sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, os seus pecados subiram a tal modo que a Bíblia diz que Deus não suportou e Deus mandou a destruição. E hoje, ao orar, eu dizia para Deus: por quê não abateu uma tragédia tão grande sobre o nosso Brasil? Porque lá em Gênesis diz que Deus procurou um justo. Se houvesse 2, 3, 4, Deus iria poupar.
A nossa cidade está sendo poupada porque existe ainda um remanescente. Existe um povo que ora e que clama a Deus. O noticiário é de forma terrível. Ontem, ao trocar o canal, mudaram o controle, passou um rapaz dando entrevista e dizendo: não, eu matei a menina de 8 anos, porque na verdade eles abusaram, usaram a menina, 2 homens, e no final, para que ela não denunciasse, acabaram matando aquela criança. Aí eu comecei a perguntar: meu Deus, o que é que está acontecendo? E o Espírito me falou: é o movimento do MSD, o movimento dos sem Deus. E Romanos diz: porque eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, mas os seus raciocínios, a sua mentalidade se tornou reprovável, e eles mudaram a verdade de Deus em mentira, por isso Deus os abandonou. E aí alguém vai contradizer e dizer: Deus não abandona ninguém, mas eu quero afirmar que há uma classe de gente que Deus não se importa, porque Deus é um Deus de reciprocidade. Deus não é um presto-barba, não é um papel higiênico, Deus não é algo descartável. Ele está dizendo, aí veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Obed, e saiu ao encontro do rei Asa, dizendo: ouvi-me, Asa, e toda Benjamim, toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. As pessoas querem ir numa igreja, as pessoas querem ouvir uma boa pregação, as pessoas querem de repente um pastor que faça graça, alguém quer de repente uma palavra só de vitória, de alguém que você vai sempre vencer. E aí eu não posso contrariar o que eu cantei, mas eu quero te dizer que além da vitória, você não pode querer o Deus que só te abençoa, você tem que ter o Deus que é o Deus da tua vida, o Deus que é tema da tua canção, o Deus que é responsável, é o fundamento da tua sustentabilidade. Você não pode querer um Deus apenas que resolva os seus problemas, que cure a sua depressão, que restaure você, que controle a tua pressão arterial, ou que sane o problema da sua síndrome do pânico. Deus quer ser muito mais na sua vida. Ele quer ser autor da tua história, Ele quer escrever a história da tua vida. O profeta Jeremias vai denunciar ao povo dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Outro dia, veio uma pessoa aqui na igreja, enquanto nós orávamos, enquanto nós clamávamos, enquanto uma pessoa caía endemoniada, enquanto eu dizia: se você duvida, e ele estava ali, de braço cruzado, olhando, dizendo: eu não acredito em nada, eu acho que tudo isso é um teatro, porque as pessoas estão engessadas, elas estão tão religiosas, que eles colocam na consciência, na concepção da sua forma de entender, é aquilo que eu acredito, é aquilo que é, e nem sempre aquilo que você acredita é aquilo que é, porque Deus é muito mais daquilo que você pode imaginar, dimensionar ou planejar. Deus está além da tua capacidade de entender. Quando Paulo chega no Areópago da Grécia, e ele viajando na antiga Grécia, diz os historiadores a história de que nos dias de Paulo, na cidade de Atenas, havia 32 mil tipos de Deus. Havia altar para todo tipo de Deus. Paulo, olhando, viu os seus altares, e lá estava um altar no meio de todos aqueles altares, ao Deus desconhecido. Aí Paulo aproveitou e disse: esse Deus que vós conheceis, é este que fez os céus e a terra, é ele que deu a vida, como disse o vosso filósofo: nos movemos, existimos e vivemos. Diga comigo: em Deus, nos movemos, existimos e vivemos. Deus é a razão, Deus é a força, Deus é aquilo, ou é o ser melhor, que te possibilita você respirar, porque Ele te deu o sopro de vida. E aí, o MSD, o movimento dos sem Deus, as pessoas hoje querem um Deus distante, um Deus da religião, um Deus da literatura, um Deus da história, um Deus bem distante. Elas não querem ter relacionamento. Aí Jesus diz o seguinte, lá em João 14, 22 a 23, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, eu e meu Pai o amaremos e nos manifestaremos a Ele. Esse é Deus maravilhoso.
A mulher samaritana diz, mas na verdade, os nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui. Afinal de contas, devemos adorar aqui ou lá em Jerusalém? Jesus disse, a hora é, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque as tais pessoas o Pai procura para com elas estar. Deus está caçando hoje adorador. Você não ouviu? Eu vou repetir. Deus está à procura de adorador. E eu não sei se nesta noite ele já encontrou. Bom, eu estou aqui dizendo, Deus, eu sou adorador. Eu não sei se ele já encontrou aí. Eu não sei se ele já encontrou aí. Mas ele está atrás de adorador. Sabe, eu como pastor, eu não posso chegar aqui e dizer para você, e não posso ser irresponsável, e toda terça-feira apenas colocar você para cima e dizer, ó, você vai vencer, você vai estar não sei o quê, porque tem hora que vai ter quebradeira, tem hora que na sua vida as coisas não vão dar certo, e esse evangelho que nós pregamos não é um evangelho triunfalista, tem coisas na vida do crente que não dá certo, e aí você vai dizer, por que não dá certo se ele está com Deus? Tem coisas que mesmo você com Deus não vai dar certo. Aí você me pergunta, por que não deu certo? Porque não deu certo. Mas pastor, mas eu tenho fé, eu tenho Deus, eu tenho tudo, mas não deu certo. Mas o que acontece? O profeta Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no campo não haja gado, no curral não haja gado, que no campo não haja mantimento, todavia eu me alegrarei, exultarei ao Deus da minha salvação, porque o Senhor é a força da minha alma. Ele quis dizer nas entrelinhas o seguinte, tendo ou não tendo, Deus não deixa de ser Deus, acontecendo ou não acontecendo, Ele continua sendo Deus. Se eu fosse você, melhorava o teu glória a Deus. Tem hora na vida que você espera, você tem uma expectativa frustrada, e o profeta Jeremias vai dizer para Deus assim, no capítulo de número 15, ele vai dizer, porventura ou por acaso o Senhor é um ilusório ribeiro, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem hora que você entra numa batalha, pede, tá, e você ora e clama, e nada acontece. O Salmo 69, o salmista vai dizer que está decepcionado com Deus. O versículo 3, abre a sua Bíblia. No Salmo 69, versículo 3, ele vai dizer, chega, estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta, os meus olhos desfalecem, de esperar pelo meu Deus. O versículo 1, ele vai dizer, eu estou atolado, eu estou no lamaçal que eu não posso ficar em pé, as águas me levam, e ele fica desesperado. Quem já passou por um atoleiro da vida, um atoleiro emocional, em que você acha que Deus bateu asa, que Deus foi embora, mas o Salmo 40, porque não existe uma ordem cronológica dos Salmos, eu quero dizer que o Salmo 40, o salmista vai dizer, porque ele ouviu, eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou o seu ouvido para mim, e me tirou de um horrível charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, e colocou na minha boca um novo cântico, muitos verão e temerão e saberão que o Senhor é Deus. Aí ele continua na sua poesia dizendo, Senhor, os teus pensamentos são incontáveis, se eu fosse contar números, eu não teria. Deus vai fazer uma coisa tão grande na sua vida, porque você glorificou a Deus, porque você entregou-se a Deus. Salmo 69, versículo 3, como é que está escrito? Quanta gente já esteve assim, enfadada, parece que a oração não sobe. E esse MSD, as pessoas fazem questão hoje, o indivíduo hoje, algum tempo atrás era tão difícil, você identificava um crente. O crente, você identificava ele, você olhava para ele, era um biblão, era o jeito, era o aspecto. Hoje está tudo misturado, hoje você não sabe. Mas hoje existe um contraponto, o indivíduo que é satanista, ou que é do mal, ele não faz questão de se esconder não. Antigamente o indivíduo, tu mexe, bate, não fala não, porque ficava com medo. Ficava constrangido. Não, ele agora tem passeata, ele agora diz que é mesmo. Antigamente, alguém que mudava de lado, né, virava folha, etc. E tal, não tinha medo, ficava no armário guardado, né? Inventaram até um armário, sai do armário. Está um armário, saía. Hoje não tem mais armário não. Ele está do lado de fora mostrando porque ele veio. É isso mesmo, assume a bandeira. E eu vi as duas meninas abraçadas.
e tal, e eu digo, meu Deus, o que é isso, Senhor, salva essas vidas, e o gerente lá, eu não estou preparado para ver isso, eu ainda não posso me acostumar com isso, porque Romanos capítulo 2, versículo 2 vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, você sabe o que Deus tem para a sua vida, e o que Deus tem para você é melhor. Nós estamos num tempo em que a violência, em que as tragédias, em que os acontecimentos, você não pode alimentar a falsa expectativa de que o Congresso Nacional, de que o Supremo Tribunal Federal brasileiro, com aquele bom cidadão que parecia ser o paladino da moral e da verdade, ele parecia ser aquele homem que a gente dizia, eu estava apostando, dizendo, Joaquim, vai Joaquim, porque realmente você é um cabra macho, você enfrentou todo mundo, os mensaleiros, agora Joaquim, semana passada assinou e aceitou que o casamento pode ser, e aí bateu uma decepção em algumas pessoas, a única pessoa que não te decepciona se chama Deus, então se agarre com Deus, porque não tem ninguém acima desse Deus. Deus é maior do que tudo. Esse MSD, do Movimento dos Sem Deus, não basta dizer, andar com a placa, com a sigla, dizendo eu não sou, eu não quero. Às vezes esse movimento está dentro da igreja. Pessoas que vivem como se Deus. Olha aqui. Naqueles tempos, diz assim, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse, sem lei. Havia 3 coisas distintas. Além de não ter Deus, evangelista Marcos, eles não tinham autoridade constituída. Eles não tinham sacerdote. O que representa a figura do sacerdote? As pessoas que não querem Deus, mas também não tinham autoridade constituída, não tinha cobertura. Existe um número de nômades andando por aí, por igreja, que eles não querem obedecer a ninguém. Eles não querem autoridade. Ei, pare para pensar. A sua vida toda teve autoridade constituída, teu pai, tua mãe. Você não nasceu da casca do ovo, um pintinho ali. Não, até se fosse um pintinho, você teria lá a sua mãe. Me desculpe essa comparação, essa analogia não tem nada a ver, mas o ser, qualquer ser que nasce, tem figura do pai e da mãe. Aí você vai para a escola, você tem a professora. Você vai para a igreja, você tem o pastor. A figura do sacerdote era ele que era responsável em pegar as petições do povo e levar para Deus e trazer o ensinamento. Eles não tinham esse princípio. E quando você não tem nenhum princípio em que você resolve, e aí eu escutei alguém dizendo, um físico, que ele inclusive hoje é da nossa igreja, ele disse, pastor, eu sou hippie, e eu quero evangelizar os hippies, e eu quero ficar fora do sistema. Muito bem. Eu não gosto do sistema. Ah, muito bem. Ok. Você não quer participar do sistema? Não, eu estou fora do sistema, o sistema não me agrada, sou contra. E ele é professor universitário. Eu digo, ô companheiro, deixa eu lhe falar uma coisa, não fala assim não, porque se depõe contra a sua inteligência. Você tem CPF? Tenho. Está no sistema. Se ele não tiver sistema, ele criou, a partir da ótica da visão dele, o próprio sistema dele. Ah, eu não quero sistema nenhum. Então você acaba de criar o seu sistema. E aí você vai ter seguidores e pessoas à sua volta. Não tem como você sair do sistema. Só sai do sistema se você for para a Lua. Aí lá na Lua você vai ter um outro sistema, que é o sistema lunar. Essa forma, é igual o advogado falando assim, eu sou apolítico. Falei, doutor, não faça isso não fale isso não. Apolítico, doutor, não existe. Como não? Não existe não, fala isso não. O senhor sabe por que o senhor conseguiu fazer uma faculdade, estudar e chegar onde chegou? É, porque eu paguei, mas eu vi uma regulamentação. Sabe quem regulamentou? Foi a política, poder legislativo. Então não diga isso. Diga o seguinte, eu não gosto de política. Diga, olha, eu não voto em ninguém, eu me excluo, eu não quero, mas o senhor está inserido dentro do contexto político. O senhor está conversando comigo? Isso é política. Ah, é mesmo, é? Digo, não repara não, doutor, é porque eu trabalho, sabe, com gente, com pessoas, e a gente busca entendimento para não ficar vendendo um pastel errado, né? Tem muita gente querendo ser aquilo que não é, mas Deus habilita.
Deus prepara. Feliz é o homem, feliz é a mulher que está debaixo de uma autoridade constituída por Deus. Israel começou a fracassar porque eles quiseram excluir sacerdote. Quando você quer excluir uma autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida, você começa a errar, você começa a pegar todo tipo de atalho, você começa a pegar todo tipo de trabalho. E aí eu lembro de uma pessoa que tinha 100 pastores em torno dela, mas não tinha ninguém, até que um dia os 99 pastores foram embora, e o único que deu apoio para ela fui eu. Ela voltou aqui para testemunhar. Eu sou aquela ovelha o contrário. Diz que o pastor tinha 99, 100 ovelhas, deixou as 99 e foi atrás de um. Aqui foi o contrário, eu tinha 100 pastores, os 99 foram embora, e só um ficou para me apoiar. Sabe por que ficou? Porque enquanto tinha dinheiro, enquanto tinha status, enquanto tinha possibilidade, estavam os 99 lá querendo bajular. Eu não, eu cheguei lá para dizer, não vai dar certo, e Deus mandou te dizer, se tu não mudar a tua empresa, vai acontecer isso, isso, isso. Ela sabe o que é que pensou? Ela pensou, o pastor está vendo demais. 2 anos depois faliu, aconteceu o que aconteceu. Ela disse, agora eu reconheço que é Deus na sua vida. Você precisa de um sacerdote que fale para você a verdade, que coloque o dedo na sua ferida, que contraria a sua vida muitas vezes. Não vai fazer isso, não pode fazer isso. Você tem que deixar de ser mimado. Você quer um pastor pastel, o pastor que concorda com seus pecados, com seus erros, que massageia você? Não, aqui você tem um pastor que vai dizer para você, isso é pecado, isso é errado, Deus não quer isso para a sua vida, mas se prepare, porque se você obedecer, Deus tem o melhor para a sua vida, e eu vou fazer parte do teu sucesso. Às vezes é difícil falar isso, né? É duro às vezes falar. Falei para uma pessoa, digo, pastor, eu vou lhe falar uma verdade. Falei, fale porque depois que você falar a sua verdade, se prepare para ouvir. É lá e cá, toma lá e toma cá. A pessoa começou a falar, falei, está errado, não é assim não. Não é bem assim, você está equivocado. Às vezes as pessoas acham que alguém que chegou aqui, chegou nos atropelo. Bem que tem alguns aí que não sei como chegou. Não fui ungido com óleo de peroba, eu não dei volta em ninguém, eu não me rebeliei contra a igreja de ninguém, eu não me apropriei de nada de ninguém, eu não recebi nada de herança, eu comecei a igreja, eu, minha esposa, meus 4 filhos e 3 irmãos lutando, e quando nós estávamos lutando lá no sindicato dos escritores, o pastor Aragão, hoje nós estávamos lembrando, era um lugar tão esquisito, tão feio, que até os pastores da vizinhança riram e zombaram, diziam, isso aí não vai dar nada, sabe de quê? Mas eu me coloquei em Deus, eu disse, Deus, eu estou aqui, não é por causa de dinheiro, não é por causa de status, eu estou aqui para fazer a diferença, e essa Tijuca há de saber que esta igreja, que esse ministério foi levantado por Deus. E se fôssemos fazer a propaganda de alguém que entrou aqui, que foi restaurado, vai dar para a gente escrever um livro, da pessoa que ia se matar, do outro que o casamento estava destruído, do outro que não estava dando certo, do outro que estava falido, do outro que estava aqui. Tem ministério, tem autoridade constituída. E tem uma coisa, outro dia, uma pessoa veio e trouxe uma pessoa endemoniada e disse, olha pastor, eu estou aqui trazendo essa pessoa, porque lá na minha igreja eu não tenho o hábito de orar por gente endemoniada. Então, meu irmão, eu não vou dizer para fechar a igreja, mas coloca assim, igreja suquinho de Jesus Cristo. Igreja tem que cumprir o seu papel. Igreja tem que ter um propósito. Olha, tem que ter um propósito. E aí eu fico pensando naquela situação do camarada que tem. Hoje eu ouvi isso, né? Alguém disse, olha, lá na igreja, dizendo, na igreja, disse aquele nosso companheiro que estava conosco, disse, lá na igreja, da onde eu era, dizia o seguinte, não contraria ninguém. E aí contou o caso triste e infeliz, dizendo o seguinte, havia um baterista, e aí ele cometeu uma falta, foi disciplinado, e na sua disciplina ele ficou revoltado, e aí como ele tinha um monte de amigos na igreja, ele foi e levou todos os dizimistas. Aí o pastor disse, se tiver errado, não discipline, deixe como está, porque é melhor a gente ficar com um baterista em pecado, do jeito que está, do que perder os dizimistas. Essa igreja virou empresa, isso é indústria de dinheiro. Igreja tem que ter responsabilidade, tem que ter autoridade, você tem que ser confrontado. Não deu certo, e hoje eu contei a experiência dentro do carro para o menino que ouviu, testemunho ocular. Eu falei para o menino, você está errado, você é um baterista, é um guitarrista, você é um músico relapso, você tem que dar o seu melhor para Deus. Ele olhou para mim. Eu não era o pastor da igreja,
cresci naquela igreja. Eu tinha autoridade como obreiro para repreender. Pensava eu que tinha. Cheguei e disse, repreendi. Rapaz, termina o culto, você vai lá para a porta da igreja. Você não quer saber de nada, rapaz. Fica lá com as moças, as preparadas, as minas, as manas. Oh, toma jeito, rapaz. Deus não está se agradando de você. Quando ele entrou dentro da igreja, foi lá no banheiro da igreja, tinha um espelho, ele deu um soco, quebrou o espelho. Quebrou o espelho. Foram chamar o rapaz. Por que você quebrou o espelho? Na verdade, eu queria quebrar a cara do Marcos Fernandes. Rapaz, mas o que ele fez? Ele me chamou a atenção. Depois eu fui saber que o espelho me representou. Olhei para o espelho e disse, rapaz. Passaram 2 meses. Ele foi subir a ladeira do Tabajara com a mocidade, entrou dentro da Kombi, quando de repente, que ele entra dentro da Kombi, vem um marginal com a pistola, confunde o rapaz. Esse mesmo rapaz, com o que ele estava procurando, mirou na cabeça e deu um tiro. Lá ele morreu. As pessoas têm que saber que pastor, que é a autoridade que Deus constitui, você tem que ter respeito. Tem que respeitar. Talvez você não concorde, não aceite. Tem coisa que o seu pastor, lá quem quer que seja, talvez você não aceite. Cale, meu irmão. Ou saia, peça para sair, pede para sair, mas não fica alimentando, não fica se levantando, porque Deus tem um tipo de gente que Deus é responsável por ele. E se existe essa gente que Deus é responsável, é gente do altar. É gente do altar. Mas deixa, é com Deus. Eu estou falando isso porque eu sinto que Deus quer tirar você do MSD. Deus quer colocar você no movimento dele. Amém? Essa é uma palavra diferente. Sem sacerdote, diga, sem Deus. Sem sacerdote. E sem lei. Imagine alguém vivendo em plena anarquia, sem lei, sem princípio, sem obedecer. Hoje uma menina, um menino sai de casa e de repente o pai, a mãe não faz nada, não fala nada, dá para ele todas as liberdades. E aí há 2 semanas saí com o Levi, e aí o Levi, meu neto, 3 aninhos, fomos andar ali na pracinha, cavalinho, aí o Levi, vovô, andou no cavalinho, dá a volta na praça. Parou, vovô, aquele outro. Coloca no outro cavalo. Chegamos, vovô, aquele outro. 3ª volta. E cada volta é R$5. Aí tu já viu. Falei, meu Deus, esse Levi está demais. Aí ele apontou para o 4º cavalo. Eu digo, Levi, tu já andou em 3. Mas eu quero aquele. Eu digo, Levi não dá. Se transformou no Hulk. Entramos dentro do carro, o Levi parecia que ouvisse os gritos do Levi, dizia, que casal. Estava eu e a minha esposa, esse casal deve estar maltratando essa criança, que ele dava os gritos no agudo em dó maior. Eu falei, meu Deus, está demais. Liguei para a Casey, minha filha, e disse, filha, você tem que disciplinar. Você precisa ensinar ao Levi. Porque ele está crescendo com a mania de que ele pode tudo. Não tem regra, não tem lei. Quando foi sábado agora, ela doutrinou, ensinou, sentou, conversou, disse, tu não vai fazer pirraça com teu avô, tu vai obedecer. Ele sentado na cama disse, vovô, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Eu vou para o shopping que eu vou obedecer, tá? Tá bom. Chegamos lá no shopping, Levi e tal. Entramos numa loja de brinquedo, ele escolheu o brinquedo, apontou e disse, vovô, eu quero. Eu digo, não, Levi. Aí eu me abaixei e falei, me agachei e disse, Levi, hoje não vou te dar presente. Engoliu o choro, ficou tranquilo, voltamos felizes, nem comentou. Aí eu falei para a Casey e para o pastor Ezequiel, meu genro, disse, é preciso nessa hora ter lei. Se dentro da tua casa teu filho, que agora é adulto, bate na tua cara, está debaixo de maldição. É porque você permitiu.
Você foi desleixado na questão da educação. Um lar em que a mulher xinga, em que o marido xinga, em que o filho atravessa na frente, não pede licença, acorda, não diz nem bom dia para o pai nem para a mãe, acorda de mau humor, brigou a noite toda no Face, e de manhã acorda, desconta em você, e você fica igual a pateta, achando isso. Você precisa ser a xerife dentro da tua casa, tu precisa pegar a bolsa, já como você não tem cinto, pega a bolsa e dá-lhe uma bolsada. Uma bolsa espiritual, calma. Nada de agressão. Nada de agressão. Só um pescoção, um giro. Quando ele passar, você dá-lhe um pescoção nele. Quando ele caiu, você levanta e se abraça. Diga, porque eu quero o seu bem. Entra na lei do Senhor. Entra na lei da casa. Um filho que não tem hora para chegar. Uma menina que sai, que o telefone fala com todo mundo, mas não consegue falar com o pai nem com a mãe. Está errado. Hoje você tem que colocar limite na tua família. Hoje você tem que colocar lei dentro da tua casa. Eu estou falando muito? Eu estou falando alguma mentira? Aquela mulher que não tem comportamento com cartão de crédito, sai comprando achando que é toda poderosa, estoura cartão, estoura conta, estoura tudo. Não tem regra, não tem limite. Coitado do homem, fica se matando. Ele fica se matando e você só gastando. Olhe para o irmão que está ao seu lado, precisa de lei na sua vida. É forte essa, dá um glória e melhor aí, porque o irmão internauta que está nos assistindo é para você também. Para você. E aí eu termino dizendo o seguinte: ouvindo, pois, Asa estas palavras, a profecia do profeta Oded cobrou ânimo, tirou as abominações de toda a terra, de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara na montanha de Efraim, renovou o altar. Hoje é noite de renovação de altar, é renovação de aliança. Deus quer a tua vida no altar dele. Crente que vive com a vida no altar não dá trabalho para pastor, nem para sociedade, nem para ninguém. E aí está alguém aqui que pode dizer para você, criado sem pai e sem mãe: nunca dei trabalho para pastor, para sociedade, nem para ninguém. Quem me criou foi Deus. Você não crê? Deus que me criou, me educou, toda a minha educação na igreja, sempre servindo ao Senhor, no meio da adversidade, sem pai e sem mãe. Chegava na igreja, o pessoal pensava que eu era parente do só bastava ter uma família clara que dizia, deve ser parente. Nada, sozinho. Eu sabia meus deveres. Com 14, 13 anos, eu já sabia todos os meus deveres. Ninguém ficava me impulsionando, dizendo, você tem que fazer isso. Eu sabia a minha posição, até hoje. Então, quando eu vejo uns crentes, sabe, cheio de mimos, cheio de jeito, se olhar para eles, se não olhar, de acordo com o tom da conversa, ele não quer saber ou ela não quer saber. Tem que mudar. Tem que cair essas escamas. Crente com pele de bebê. Sensível demais. Hoje eu não vou para a igreja porque choveu. Hoje eu não vou porque o ar estava muito gelado. Hoje eu não vou porque eu estou com enxaqueca. Hoje eu não vou porque a novela começou. Eu não vou hoje porque... Não vai nada, irmão. Que vida é essa? Vida sem Deus. Você está na igreja, uma fachada, não sabe quem é Deus. Na hora do terremoto, na hora do problema, na hora da dificuldade, o ímpio corre para a igreja, mas o crente fica com medo. Será que Deus vai resolver o problema? Porque não tem crédito na conta. Agora, se você busca o Senhor, se você clama a Deus, se você tem comunhão com Deus, na hora da tua angústia, diz o Salmo 20, e o Senhor te ouça no dia da angústia. Reage nesta noite. Sai desse movimento sinistro. Pastor, eu estou na igreja e tem uns crentes sentimentais. Hoje eu não senti Deus. Hoje eu não senti a pregação, o hino, não senti. Não sentiu? Não sentiu. E tu precisa sentir? Deus está em você. Deus se move em você. Não sentiu arrepio. O político lá na Assembleia, qualquer coisa que falava, estou até arrepiado. Chavão, aprendeu a falar assim, qualquer coisa. Tu vai ser prefeito de Caxias. Estou arrepiado. Você já viu gente assim? Não fala isso não, que eu fico todo arrepiado. Deus não está no teu arrepio não, meu irmão.
Deus está além das linhas da tua imaginação e da tua barata filosofia. Deus é Deus. E disse Rui Barbosa, ele é a chave mestre que abre as portas daquilo que alguém possa imaginar. Deus é a chave. Ele abre. Ele está contigo. E você vai reagir. Diante do problema, pastor, como é que eu vou? Vai com Deus. Ah, mas vai com Deus. O câncer está aí. Vou com Deus. Mas se eu morrer, vai com Deus. A irmã chegou aqui e ela veio a falecer. Chegou aqui de uma igreja, veio para cá para a igreja e disse, olha, 80% de câncer nos ossos. A irmã que trouxe ela está aqui. Sabe de quem eu estou falando? Ela disse, eu estava numa igreja em que disseram para mim que Deus tinha que me curar. E quando ela chegou aqui na frente do corredor, eu disse, Deus curando ou não curando, Ele continua sendo teu Deus. Ela disse, pastor, era dessa palavra que eu precisava, porque agora eu posso morrer em paz. E se eu morrer, pastor, eu vou para o céu. Eu vou com Jesus. Porque era essa palavra que eu tinha dúvida. Colocaram na minha cabeça que Deus tinha que me curar, porque se Deus não curasse, não seria Deus. E o Senhor vem dizer que se Ele cura, Ele é Deus. Se Ele não cura, continua sendo Deus, Ele é o Deus da minha salvação. A mulher morreu de câncer, mas morreu no altar. Morreu crente, morreu no Senhor. Pastor Ezequiel.